Vamos lá para mais um vídeo, mais uma aula, mais uma videoaula, né? Vamos continuar falando mais um pouquinho de equação de segundo grau, tá? Só que hoje a gente vai ver uma forma alternativa de calcular as raízes da equação, tá certo? Nós começamos a ver lá equações da forma incompleta, né, que a gente viu que dá para resolver ela sem usar uma fórmula específica, né, com coisa que nós já aprendemos, com ferramentas que nós já aprendemos nos anos anteriores, como a fatoração, como a raiz, né, para os casos incompletos. Nós vimos que a equação, quando ela é do segundo grau, quando ela está na forma completa, tem o valor de A, o valor de B e o valor de C, ela não permite que a gente use tanto recurso fora, né? Aí a gente já tem mais restrito e a gente começou vendo a fórmula de Bhaskara, né? Que era o delta, que através dele você consegue descobrir se a equação tem uma, duas ou nenhuma raiz, né? E aí a segunda parte da formulazinha lá. Tudo bem, aquela é uma das formas. Eu diria que é a mais tradicional. Inclusive também afirmo que é o formato de resolução que dá certo para qualquer equação. Para qualquer equação de segundo grau você consegue resolver daquele jeito. Algumas equações não dá para resolver com soma e produto. Tá? A gente já vai entrar no detalhe mais para o final dessa explicação. A gente vai começar com uma que dá certo. Então veja bem, o que seria soma e produto? Nós estamos falando da soma e do produto das raízes da equação. Tá bom? Então veja bem, o que seria a soma das duas raízes? É o x1 mais x2. Lembra que nós resolvemos lá no finalzinho, quando nós sabemos que temos duas raízes, a gente chama uma de x1 e a outra de x2? Então é exatamente essas duas aqui, ó. E essa fórmula, esse jeito de resolver por soma e produto diz assim, ó, que se eu tiver uma equação do segundo grau, eu sei sempre que a soma das duas raízes vai ser isto daqui, ó, menos b sobre a. Quem é b? Quem é a? Os mesmos a e b e c que nós encontramos lá quando nós vamos resolver por meio do delta, do Bhaskara. Tá bom? Então lembra que eu falei que era muito importante saber encontrar bem certinho quem é A, quem é B, quem é C, inclusive observar bem os seus sinais, se são positivos, se são negativos. Os mesmos A, B e C serão usados aqui agora também, tá certo? Então, ó, a soma dos produtos é sempre menos B dividido por A. Ou seja, o oposto, né, esse menusinho sempre tem que colocar, fazer regra de sinal com o B, tá? O oposto de B dividido pelo valor de A. E o produto das raízes, ou seja, o x1 vezes o x2, quando eu multiplico esses dois números, ele vai dar este cara aqui, ó, C sobre A. Mas como que eu vou aplicar isso então numa equação do segundo grau? Como que eu vou resolver essa equação usando essas duas formulazinhas? Primeiro, eu diria para vocês, com toda certeza, que resolver uma equação do segundo grau por soma e produto é bem mais rápido do que resolver utilizando a fórmula. Tá bom? Além disso, quando você pegar bem essa ideia aqui, ó, além de resolver mais rápido, você vai achar que é mais fácil também e ela ocupa menos espaço no caderno, vamos dizer assim, eu levo menos linhas para resolver, tá bem? Mas vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, tem a equação x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. A equação do segundo grau comum, né? Nós vemos que é uma equação completa. Então nós vamos anotar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Vamos lá? O A valendo 1, o B valendo 1 também e o C valendo menos 6. Ok? A, B e C. Geralmente quando nós falamos da soma das raízes, a gente anota assim, ó, soma S. A soma das raízes é o oposto de B dividido por A. Quem é o B? 1, positivo, né? 1, só que aplicando a regra de sinal com o menos, vai virar menos 1. Então vai ser menos 1 dividido pelo A, que também vale 1. Quanto que é menos 1 dividido por 1? Menos 1. Então, ó, vamos parar aqui um pouquinho. Quando eu somar essas duas raízes, eu sei que essa resposta tem que dar menos 1. Mas pensando aqui um pouquinho, concordam que eu tenho infinitas possibilidades de soma que o resultado dá menos 1? Se eu fizer, por exemplo, mais 4 menos 5 dá menos 1.
Se eu fizer mais 9 menos 10 dá menos 1. Se eu fizer 0 menos 1 dá menos 1. Percebe que eu tenho muitas opções? Mas calma, não se desespere. O produto vai me ajudar a restringir bastante essas opções. Eu vou ter bem pouquinha e uma delas vai se encaixar perfeitamente. Vamos lá. Produto a gente vai chamar de P. Tá? Como que eu determino o produto? É o C dividido pelo A. Vejam que não tem sinais de negativo agora aqui. Então é do jeito que o C aparece na equação e do jeito que o A aparece na equação. O C vale menos 6 e o A vale 1, né? OC dividido por A. Então menos 6 dividido por 1, que é exatamente menos 6. E aqui vem a principal arma, a principal ferramenta para nós resolvermos essa equação. É muito simples. Vocês vão deixar para pensar na soma por último. Vamos começar aqui no produto. E é ele que vai nos ajudar a esclarecer essa ideia. Essa ideia aqui, ó. Veja bem o seguinte. Pensa aí. Eu tenho que encontrar, tenho que pensar em dois números, que a multiplicação deles, que quando eu multiplicar eles dê menos 6. Aí eu tenho poucas opções. E eu vou anotar as que eu tenho aqui, tá? Vamos, se vocês concordam comigo. Eu tenho 1 vezes menos 6. Isso aqui dá menos 6 se eu multiplicar, né? Mais 1 vezes menos 6 dá menos 6. Outra opção, se eu inverter o sinal. Observem bem. Se é negativo esse valor, quer dizer que eu tenho que ter um número positivo e um negativo, né? Lembra lá a multiplicação, mais com menos a menos? Caso o meu produto seja um valor positivo, eu vou ter duas opções também. Positivo com positivo ou negativo com negativo. Então observem bem esses detalhes aqui, ó, que é muito importante. Tá? Então a minha outra opção é menos 1 vezes mais 6. Tá certo? Aí eu tenho as duas opções. Mas não são só essas duas, eu tenho mais duas. Que é, para dar 6, uma multiplicação seria o 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, 6. Porém eu tenho que fazer a ideia dos sinais, uma hora de positivo e uma hora de negativo. Então eu vou fazer assim, ó. Mais 2 vezes menos 3 é uma opção. E menos 2 vezes mais 3. É o mesmo número, né? Só que eu estou trocando os sinais ali para ver qual que vai encaixar aqui agora. Você consegue pensar aí, outra multiplicação que dá 6? Meio difícil, né? Eu acho que não tem. Então, basicamente eu tenho duas opções, o 1 vezes 6 e o 2 vezes 3, correto? Porém, como eu tenho o negativo aqui, eu sei que um deles tem que ser positivo e um deles tem que ser negativo. Agora, qual exatamente que eu vou saber? Como que eu vou saber qual dessas 4 é a opção verdadeira? Está aqui a resposta. Eu tenho um produto, né? Porém, quando eu somar esses dois valores, tem que dar menos 1. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. A soma dá e nós vamos descobrir quanto dá cada uma destas somas. Ok? Então a gente vê, uma delas vai ter que dar menos 1. E aquela que dá menos 1, pronto, está respondido. Você acabou de determinar quem são as raízes. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Se eu fizer mais 1 menos 6, numa soma, tá? Mais 1 menos 6 dá menos 5. Tudo bem? Se eu fizer menos 1 mais 6, dá 5 positivo, né? Dá mais 5. Nenhum deles deu certo, né? Então essas opções aqui, as duas primeiras já estão descartadas. Não dá certo. Vamos para o próximo. Se eu fizer mais 2 menos 3, uma soma, mais 2 menos 3 dá menos 1. E se eu fizer menos 2 mais 3 dá mais 1. Ó, essa opção não serve, né? Não pode dar menos 5, a soma tem que dar menos 1. Esta opção não serve e a última opção também não serve. Qual a única opção que deu certo? Esta daqui, ó. A soma dá menos 1, né? E da onde que eu sei, então, quem são os números? É o mais 2 e o menos 3. Essas são as duas raízes. Por quê? Se eu multiplicar mais 2 com menos 3, dá menos 6. E se eu somar mais 2 com menos 3, dá menos 1. Tranquilo? Então, quem são as minhas duas raízes? x1 e x2. Tanto faz a ordem, tá? É importante nós sabermos que é o 2 e menos 3. Eu vou colocar aqui o 2 primeiro e o menos 3 no x2, mas se quiser trocar ele não tem problema. Tá aqui então a resposta
na minha equação por soma e produto. Ah, professor, mas você falou que era mais curto, que era mais fácil. Eu achei super complicado. Calma, calma, como sempre eu digo, tenha calma, tá? Soma e produto, nós temos duas pequenas, bem pequenininhas formulazinhas, muito pequenas. A soma tem que dar menos b sobre a e o produto tem que dar c sobre a. A, b e c são valores que eu tiro lá da minha equação do segundo grau, a equaçãozinha original, tudo bem? Substituo a soma e substituo para encontrar o produto. Tenho dois números. Eu sei que se eu somar dois números tem que dar menos 1 e que se eu multiplicar esses dois números tem que dar menos 6. Sempre a soma vai ter muitas opções. Por isso eu vou começar pensando no produto, tá bom? Então, eu sei que o produto tem que dar menos 6, eu consegui pensar em duas multiplicações. 1 vezes 6 e 2 vezes 3. Como eu sei que o menos 6 está presente, né, tem que ser negativo, eu sei que eu vou ter que deixar um positivo e um negativo. Tá? Então, por isso que tivemos 4 opções. Tá bem? Tem exercício que você vai ter duas opções só. Tem exercício que vai ter 4, tem exercício que vai ter 6. Mas isso ainda não é muita coisa, porque você consegue calcular isso aqui mentalmente. Tá? Eu escrevi aqui para ficar mais visível, até porque eu quero que vocês copiem isso aí no caderno. Depois vocês vão pausar aí e vão copiar, tá certo? Eu estou escrevendo passo a passo para que vocês tenham bem explícito primeiro. Depois a gente vai conseguindo fazer isso aqui mais rapidamente, né, mentalmente. Então, ó, 1 com menos 6, você já vai pensar, menos 5 não serve para mim, porque a soma tem que dar menos 1. Nem escrevo. Menos 1 vezes 6, com mais 6, dá mais 5. Não serve. 2 positivo, menos 3, dá menos 1. Opa, acho que esse serve. Confere mais uma vez, achei a resposta. Então, as raízes é 2 e menos 3. Ok? Tudo bem? É isso daí, tá? Eu vou deixar ao final do vídeo uma equação de segundo grau para vocês resolver com soma e produto. Tenta aí que vai dar certo, tá? Não esqueçam que o caminho é por aqui, ó, é pensar no produto, tá? Cuidado com a formulazinha, cuidado com a regra sinal do B, tá bem? Que vai dar certo, tá? Vou pausar aqui o vídeo, vou trocar aqui o assunto, nós vamos falar de mais um assunto ainda em relação à equação de segundo grau. Beleza? Vamos lá. Continuando, mais um assunto ainda sobre equação de segundo grau, porém agora elas são chamadas de equações biquadradas. Então é uma equação do segundo grau, tá bem? Só que ela vai se apresentar de uma forma meio que escondida, meio que camuflada. Qual que é a característica dela? Ter agora um x à quarta. Aí você fala, meu Deus, equação do quarto grau. Calma, calma. Não é do quarto grau. Ela é do segundo grau, só que ela está meio que escondida, meio que camuflada ali, tá bem? Nós vamos resolver ela igual nós resolvemos uma equação do segundo grau, tá bem? Fique calmo, vai dar tudo certo. Então é o seguinte, ó, a característica da equação biquadrada é que ela tenha um x elevado à quarta, que é o nosso ax elevado à quarta, tenha um x ao quadrado e tenha um número sozinho. Na equação biquadrada, observe e anote isso, por favor. Equação biquadrada não aparece x ao cubo e não aparece x elevado a 1, o x sozinho. Tá bem? Tem x à quarta, x ao quadrado e o número sozinho. Esta é uma regra para ser uma equação biquadrada. Se aparecer um x ao cubo ou um x elevado a 1, aí sim eu tenho uma equação do quarto grau, que não é o nosso caso, nós não vamos estudar, nem agora, nem no ensino médio, tá? Vocês não vão estudar equações do quarto grau, não faz sentido, tá bem? Vamos lá. Como que eu vou resolver então? Já que é uma equação do segundo grau camuflada, como é que eu vou pensar para resolver? Existem duas regras, que diz assim, ó. Aonde for um x ao quadrado, você vai trocar por y. Você vai fazer uma troca de letra. O cara que é o teu x ao quadrado, você vai escrever y no lugar dele. Automaticamente, isso nos induz à segunda parte. Por quê? Observem, se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu não estou mudando nada, né? Lembra que eu posso multiplicar dos dois lados, eu posso somar algum número dos dois lados, eu posso dividir os dois lados e também eu posso elevar ao quadrado ou qualquer potência os dois lados.
Então eu estou elevando ao quadrado aqui e aqui. X ao quadrado elevado ao quadrado vira x à quarta. Y elevado ao quadrado vira y ao quadrado. Então a segunda condição, a segunda parte da regra, ela sai desta daqui. Tudo bem? Mas para que isso? É para que suma o expoente quarta, elevado à quarta potência. Então, ó, onde tiver um x à quarta, nós vamos colocar y ao quadrado. Onde tiver um x ao quadrado, nós vamos colocar y. E nós vamos fazer isso nesse exemplo aqui. Olha, a equação é assim, x à quarta menos 9x ao quadrado mais 8 igual a zero. Então você tem um exercício lá. Apareceu um x à quarta, não se assuste, não saia correndo, não chore, não se desespere, não arranque os seus preciosos cabelos. Gostou dessa, né? Você vai fazer o quê? Ah, é uma equação biquadrada. Tem quarta, tem ao quadrado. Vou fazer aquela troca lá, ó. X ao quadrado eu coloco o y. Onde tiver o meu x à quarta eu vou colocar o y ao quadrado. E olha o que vai acontecer. No lugar de x à quarta eu vou colocar y ao quadrado. No lugar de x ao quadrado eu vou colocar y. A letra C continua sendo o C do mesmo jeito. E tá aí. Nós temos aqui, ó, uma equação do segundo grau normal. Normal, né? Bom, vamos aproveitar a ideia do soma e produto? Vamos tentar resolver por soma e produto também? Vai lá. A soma diz que tem que ser menos B sobre A, certo? E o produto diz que tem que ser C sobre A. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? Tá? O A vale 1, tá certo? Ó, na frente aqui, ó, do y ao quadrado. O B vale menos 9 e o C vale 8. Cuidado na hora de substituir aqui por causa do menos, tá? Vai ficar assim então, ó. Menos 9, fica 9 positivo, né? Dividido pelo A, que é 1, 9. Sei que a soma tem que dar 9. Calma, não se desespere, eu sei que tem infinitas somas que dá 9. Porém, a resposta nossa, o caminho está aqui no produto. O produto tem que dar C sobre A. Veja bem, C sobre A. O C vale 8 e o A vale 1. 8 divididos por 1, 8. Um produto que dê 8, ou seja, eu vou pegar dois números, que são justamente as raízes, né? E eu vou multiplicar, tem que dar 8. Nós temos duas opções também, né? Tenho 1 vezes 8 e tenho 2 vezes 4, certo? Vamos lá, eu vou anotar aqui então as opções que eu tenho, tá? Eu tenho 1 vezes 8, não esqueçam que pode ser negativo, né? Então eu também tenho o menos 1 vezes menos 8, porque isso também dá 9 positivo, né? A outra opção é o 2 vezes 4. Então eu tenho 2 vezes 4 e tenho menos 2 vezes menos 4. Ok? Tá. Eu não vou escrever todas as somas, a gente vai fazer que nem eu falei no outro vídeo, na outra parte lá. Nós vamos somar aqui de cabeça e ver qual que serve para nós. Nós queremos encontrar uma soma que dá 9. 1 mais 8, 9. Pronto, já encontramos. Difícil? Não, né? Só para vocês conferirem como sempre vai existir só uma verdadeira. Menos 1 com menos 8, na soma dá menos 9. Não serve. 2 mais 4 dá 6. Não serve. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Não serve. Tá vendo como só tem uma opção? É esta a opção verdadeira. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso y1 é 1 e o nosso y2 é 8. Mas aí tem um pequeno detalhe ao final do exercício. Lembra que o y, na verdade, ele é o nosso x ao quadrado desta equação aqui? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar a desfazer a troca inicial. Essa troca que nós tínhamos feito aqui, ó, do x à quarta pelo y ao quadrado. Tá bom? Eu vou dizer assim, ó, o y é igual a x ao quadrado, né? Então, quem é o y? É 1 e é 8. Eu vou fazer um de cada vez. Então eu vou colocar assim, ó, só vou inverter o lado, tá? Só vou trocar o lado. X ao quadrado é igual a 1. Então x é igual a raiz de 1, lembra lá? O quadrado sai daqui e vira raiz. Então nós temos duas opções. Vou chamar de x1, que é 1 positivo, e x2, que é 1 negativo. Ok? Bom. Agora eu vou fazer essa mesma coisa com o outro resultado, com a outra raiz. Então eu vou fazer lá, x ao quadrado é igual a 8.
Tá quadrado, vira raiz do outro lado, eu vou ter x igual a raiz de 8. Raiz de 8 não é um valor exato, tá? O máximo que eu vou pedir para vocês é fatora. Lembra de fatorar a raiz, né? E fatorando raiz de 8, ele dá 2 raiz de 2. Lembrando que é mais e menos, então também terei duas respostas. Como eu já tenho x1 e x2, eu vou chamar de x3 é mais 2 raiz de 2 e x4 é menos 2 raiz de 2. Beleza? Olha lá. Encontramos então 4 soluções. Tá? Então, ó. Equações biquadradas, eles terão, na sua maioria, 4 soluções, 4 raízes. Por que eu disse na sua maioria e não é em todos os casos? Vamos supor que a nossa resposta aqui, da primeira etapa, nosso primeiro pedaço aqui, o y que nós encontramos, vamos supor que eu encontre assim, um y igual a 4 e o outro y igual a menos 3. Quando eu vou para a segunda parte, percebe que a gente vai ter que calcular a raiz quadrada deste valor. Raiz quadrada do 4 existe, que é 2 positivo e 2 negativo, tudo bem. Mas e a raiz do menos 3? Não existe. Nós não calculamos isso, né? Por isso, quando eu vou calcular a raiz biquadrada, você vai observar a primeira etapa aqui, ó, os y que você encontrar. Se um deles for negativo, descarta essa opção. E se os dois for negativo? Você vai escrever a raiz, a equação não possui raiz real. Porque as duas, vamos supor que fosse aqui o menos 1 e o menos 8. As duas raízes não vai ser possível calcular aqui. Então não existe raiz real para esse tipo de exercício. Tudo bem? Então você só usa se forem positivos. O que der negativo, descarta. Ok? É mais ou menos isso. Espero que tenham conseguido entender. Qualquer coisa, revejam passo a passo. Vou deixar agora no próximo passo aqui 2 exercícios. Um para vocês resolver com soma e produto e outro para vocês resolver de equação biquadrada. Beleza? Vou apagar aqui e já vou colocar para vocês.